Por falar em Aécio Neves, o Andreas, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal manteve a prisão da irmã dele, né, a Andréa Neves, né, irmã do senador Aécio Neves. Ela está detida, né, desde o dia 18 de maio por envolvimento em crimes apontados por delatores da JBS. Votaram para manter Andréa na cadeia, agora à tarde, os ministros Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux e Rosa Weber. O relator Marco Aurélio Mello e Alexandre de Moraes defenderam que a irmã de Aécio fosse solta. Eu começo com você, Vera, esse tema. O Marco Aurélio afirmou que a preventiva só deve ser aplicada quando medidas cautelares não são eficazes. E ele lembrou que Andréa tem bons antecedentes criminais. Qual era a decisão mais correta nesse caso? O que você acha? Bom, eu cantei essa bola aqui ontem, né? Vou agora ser um pouco cabotina, mas o ouvinte há de se lembrar que eu falei que hoje a primeira jamais cabotina trataria disso e que a tendência era manter a prisão porque a primeira turma tem sido mais dura que a segunda nesse aspecto. Portanto, deu a lógica e deu a lógica do alinhamento dos 3 ministros aos quais o Madureira se referiu ontem, que ele chamou de posição mais civilista. Eu chamo de uma posição mais dura e, no caso dos habeas corpus, o Barroso, a Rosa Weber e o Fux, os 2 últimos, já tinham se alinhado a favor da cassação da chapa no TSE também. Isso mostra que o plenário tem que se manifestar urgentemente sobre essa questão do habeas corpus. Existe uma cacofonia dentro do Supremo, existe uma contradição absoluta dentro do Supremo, cada turma decide de um jeito, você praticamente tem que torcer para ser sorteado pela segunda turma para você sair da cadeia. Isso não é lógico, isso não é razoável, isso fere o direito e isso fere sim as garantias dos presos, porque aí o cara está jogando com a sorte. Se ele cair na primeira turma, ele está livre, se ele cair na segunda, ele está preso. Isso não faz sentido. Então, o caso do Palocci tem que ser o paradigmático, tem que ser o caso que vai ser o caso guia para decidir como o Supremo Tribunal Federal age em habeas corpus de presos que não tem nem condenação ou só condenação em primeira instância. No caso específico da Andréa Neves, contou muito no voto dos ministros o fato dela poder obstruir investigações. E aí a personalidade da irmã do Aécio Neves fala contra ela. Ela foi flagrada em várias dessas escutas tentando fazer justamente isso. Ora interferir em investigações, ora saber o que havia contra o irmão em outras investigações, atuando bastante, atuando no recebimento daqueles 2 milhões. Então, por essa lógica mais dura que eles já têm adotado, os ministros votaram conforme se esperava de cada um deles. Então quem deve estar muito preocupado é o senador Aécio Neves, viu, Madu? Porque a primeira turma também julga no próximo dia 20 o pedido de prisão de Aécio Neves. Quer dizer, a situação complicada para ele então, né? Dentro disso que a Vera tá colocando, caindo na primeira turma, a chance dele escapar acho que é pequena, você não acha não? Acredito que sim. O abominável Mineiro das Neves arrisca de ir para a cadeia. Muito embora eu não sei exatamente se ele está na mesma circunstância do outro senador, agora me foge o nome, o Delcídio Amaral, né, que foi preso em flagrante. Eu não acho que é o caso dele. Agora, o que eu quero salientar, sublinhar, que a Vera até já antecipou, o que eu falei ontem, o que a gente está percebendo no Supremo Tribunal Federal é também uma polarização, né? Não seria diferente. A sociedade brasileira está cada vez mais polarizada, né? Cada vez mais partida. A gente vai hoje até abordar mais para frente o caso da jornalista Miriam Leitão, né? Que foi assediada num voo. Mas você vê, inclusive teve uma reação do Marco Aurélio Mello muito séria, muito grave com relação ao julgamento desse habeas corpus da Andréa Neves, né? Ele foi bastante assim reativo, né? Não tenho aqui comigo as palavras exatas, mas enfim, com relação ao voto dos seus pares, né? Do Barroso, do Fux e da Rosa Weber. O que a gente percebe então que o próprio Supremo Tribunal Federal está acirrando, está cada vez mais clara essa divisão interna, né? E eu acho que isso só traz problemas não institucionais, traz problema político,
Né? Porque eu concordo com a Vera, nossas instituições são fortes, são permanentes, apesar de serem às vezes mal frequentadas, né? Principalmente o Legislativo e o Executivo, o Judiciário também tem suas figurinhas difíceis, carimbadas. Mas, enfim, é um problema que nós, brasileiros, vamos ter que resolver, mais cedo ou mais tarde. Andreasa, você. Patrick Santos, você sabe que você é meu líder aqui. Você me permite uma pequena digressão? Claro, vamos lá, pô. Eu não gosto dessa raça Neves, tá? Eu não simpatizo com esse pessoal por motivos pessoais. Vocês sabem que meu avô, Mário Andreasa, foi ministro de Estado, ministro do Interior, durante o regime militar. Era um ministro poderoso. O senhor Tancredo Neves, que nunca me enganou, tá? Era um político que subia no palanque pelas diretas já, mas trabalhava o tempo todo pelas eleições indiretas, né? Contra a emenda Dante de Oliveira, porque era como ele tinha condições de ser presidente, que era a obsessão desse senhor, que assim conseguiu, mesmo doente, mesmo condenado de morte, ele queria tanto poder, que nos deu de presente o José Sarney. Esse senhor Tancredo Neves queria se encontrar com meu avô, mas queria escondido. Ele queria entrar na mala do carro para não ser visto entrando na residência do ministro da ditadura, né? E com esse tipo de gente não se confia, tá? Então eu não tenho nenhuma simpatia. Eu tenho horror ao Aécio Neves. Eu acho o Aécio Neves de última categoria, nunca me enganou, né? Como eu falo aqui. Dito isso, é um absurdo a manutenção da prisão da irmã dele. Não faz o menor sentido, é bizarro. Essa disparidade entre as duas turmas é inaceitável. Como é que a gente explica? Tudo bem, são turmas diferentes, estamos falando sobre isso aqui. Mas como é que a gente consegue entender a manutenção da prisão desta senhora tendo José Dirceu de Oliveira solto? Exatamente. Como é possível compreender isso? Não é aceitável. Que perigo a sociedade, a ordem, a economia, tudo essa senhora oferece para ficar presa. Mas ele é guerreiro do povo brasileiro, não ofereça. Então, ele é guerreiro do povo brasileiro. Tá? Evidente que o Barroso, né, o advogado do Cesare Battisti, não nos esqueçamos disso, o senhor Barroso está lá, dando uma de durão para manter a Andréa Neves preso. Mas se fosse o Dirceu, se ele estivesse na outra turma, é ruim, hein? Ele é um dos que mata no peito. Fux também. Aqui não. Não consigo fazer essa associação porque eles votaram pela manutenção da prisão de outras pessoas também em outros casos, aí, em outras operações da PF. Eu não vejo tanto essa associação política. Eu acho que teriam de ser confrontados com políticos de outros partidos para a gente conseguir fazer isso. Porém, eu acho que está na hora de unificar. Você tem toda a razão. Não tem sentido. O grau de envolvimento do Zé Dirceu na Lava Jato é 1 milhão de vezes maior do que o que se viu até agora da Andréa Neves. Não tem a menor comparação. E ele já tem condenação, 2, né? E ela ainda não. Então está na hora de firmar um critério único. É antecipação de pena isso. Alguma coisa aí, Madu? E só um detalhe, apesar da prisão domiciliar, eu li nos jornais hoje que o Zé Dirceu foi visto na festa junina da escola da filha dele. Uai, prisão domiciliar pode sair assim para participar de festinha caipira? Muito embora ele dançar quadrilha, mas caipira tremendo. Quadrilha, tem razão. E ele foi flagrado, tem uma foto maravilhosa que tá ele em frente a uma coisa escrito Caixa 2, que é o caixa de comprar as fichas, mas tem a foto dele ali. O pessoal não perdoa, não. Legal, gente, vamos à nossa... Agora, Vai, Madu, claro, vai lá. Não, só... Cara, deveria haver uma fiscalização por parte da justiça, né? Porque ele está descumprindo a prisão domiciliar. Uai... Pois, tem que aliás, voltar pra cadeia. Já achamos a foto aqui, ó. Que Olha eles a foto acompanham ali, ele pelo com Caixa 2. Óculos escuro, camisa preta e o fundo ali, Caixa 2. E ele tá dando uma olhada pra moça ali, que também é o Zé Dirceu dos velhos tempos, né? Ali, ó. Só sacando, mulherengo. Tem que checar, eu vou checar essa coisa da prisão domiciliar. Boa dica, Madureira. Legal. Vou ver se eu faço uma nota na coluna de amanhã. Você acha que pode? Eu vou olhar. Acho que ele pode... Ele tem mais liberdade do que a gente imagina. É só verificar mesmo. Checarei.